2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Aqueles, agora o Juno conta, tá? Passa o microfone. Aqueles que são contrários à recomendação dos órgãos deliberativos, por gentileza que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, então rejeitado o parecer. O próximo é do devolução dos R$300 do diretor de assuntos jurídicos. Vou falar o nome, porque daqui a pouco ele pede para falar, eu não vou falar o nome não. Tá bom? Aqueles que são favoráveis ao destaque apresentado pela Glaucia, por gentileza, que se manifestem. De devolução dos R$300 pelo diretor Sal. Foi o que deu o maior. Ok. Contrários. Abstenções. Declaração de voto? Não. Então, rejeitado o destaque. Bom, pessoal, então nós passamos a... Hoje você... É o quê? Esses microfones estão na hora de trocar. Agora vem então as recomendações do Conselho Deliberativo, pessoal. Bom, pessoal, o Conselho Deliberativo apontou que nos livros razões referentes ao primeiro trimestre foram observados diversos lançamentos contábeis que não trazem informações completas sobre as despesas lançadas, obrigando o conselheiro a verificar os dados na própria pasta, visando entender a natureza, para conhecer e extrair mais informações sobre aquelas despesas ou receita, visando entender a natureza e a motivação do ato contábil. O Pita já colocou aqui da dificuldade com essa contabilidade. Então a recomendação é que a contabilidade esclareça de modo mais amplo os lançamentos efetuados na planilha, ok? Alguém contrário a isso? Não? Então posso fazer assim, que se não tiver contrariedade eu declaro aprovado, pode ser assim? Ok, então aprovado. Descumprimento pela diretora financeira e pelo escritório de contabilidade, deliberação do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral realizada no dia 30 de abril, quando foram analisadas as contas do exercício de 2017 em relação à falta de escrituração adequada em diversos lançamentos contábeis no livro Razão e Diário. Adequação. Mas aqui talvez o encaminhamento seja só adequação. Adequação, porque assim, o que eu vejo é que não houve descumprimento. Não houve descumprimento da diretora financeira. Como eu disse, é um problema da contabilidade. Você já aprovar que a diretora financeira descumpriu, a Fátima Orbach está aqui, aí realmente isso aí é que eu sou contrário a esse termo descumprimento pela diretora financeira. Eu acho que o descumprimento é pelo escritório de contabilidade, porque a orientação eu faço, a diretora de administração faz e a financeira faz. Pessoal, é porque é o seguinte, aqui o Conselho analisou que a diretora financeira responsável pela contabilidade da entidade. Então, se o escritório está descumprindo, ela tem que chamar a ordem. Eles são funcionários, tem que chamar. Então, como forma de caminhamento, se não tiver caminhamento diferente, é que a diretora financeira adequa a escrituração juntamente com o escritório jurídico. Adequa aqui para frente. Só tem um descumprimento pela diretora. Você vai encaminhar. Por quê, pessoal? Votação. Pessoal, o seguinte, o Pita está falando que ele é contrário ao termo de descumprimento pela diretora financeira. Isso aqui é o parecer do Conselho. A diretoria acata ou não? Pelo que eu estou colocando aqui, a diretoria está acatando a adequação. Agora, a Assembleia não vai tirar o termo do parecer do Conselho. Então não vamos contra a ressalva. Ok. Então, pessoal, o Pita abre a divergência aqui para encaminhar contrário a essa ressalva, ok? Então, nós vamos abrir a votação aqui. Aqueles que mantêm a ressalva com o encaminhamento de
que a diretoria financeira e o escritório jurídico observe a correta escrituração dos dados lançados, né? Questão de ordem, porque na verdade a Assembleia é soberana para decidir. O que o Pita está fazendo é apresentando um destaque ao parecer do Conselho. Aí o que a gente tem que saber é, o destaque dele é o quê? Modificativo, supressivo. Supressivo. Então ele vem para suprimir o destaque todo. Ele é contrário a essa recomendação. Não, me parece que não é isso. Eu sou contrário ao termo dele. Então tá, pessoal, encaminhando aqui. O que o presidente da diretoria está colocando é que é para suprimir, dar ressalva o descumprimento pela diretora financeira. Ok? Esclarecidos? Então, pessoal, aqueles que... Então vamos lá, esclarecendo. O destaque do conselho, ele aponta o descumprimento da diretora financeira e também do escritório jurídico em razão da escrituração pelo escritório de deliberação do Conselho Deliberativo da Assembleia, quando for analisar as contas do exercício de 2017 em relação à falta de escrituração adequada. O Conselho entendeu que houve ali a escrituração de forma inadequada. Recomendou que fosse corrigido e o problema permaneceu. Então está se votando para quê? Para que seja feita a correção da escrituração. O que o Pita apresentou aqui é que ele é contrário ao termo descumprimento pela diretora financeira e quer suprimir esse termo. É isso? O que a diretoria tomou as providências. Então existe aqui a posição da diretoria e a posição do órgão social deliberativo e a Assembleia pega e decide em última instância, ok? Mas o que ele está querendo não é contar o parecer de vocês? É contrário. Sim, ué, aí a Assembleia define, é contrário. Pessoal, é o seguinte, eu vou esclarecer os associados e aqui eu não tenho problema no tempo, não. O associado tem que sair esclarecido. Todo mundo falou aqui, abriu até fala que não tinha, a gente abriu. O Saulo falou que era 3 minutos, ele falou 4 minutos e meio pela tolerância com a mesa. Agora a gente não pode ser assodado. Então, pessoal, aqueles que votam conforme o encaminhamento do Conselho Deliberativo se manifestem. Os contrários ao encaminhamento. Eu não vou saber. Venceu os contrários. Abstenções. Conta de novo isso aí. Bom, vamos contar, pessoal. Aqueles que manifestam a aprovação pelo Conselho Deliberativo, por gentileza, do jeito que está o destaque, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, os contrários. Vamos para a mesa, Júnior. Começa por aqui. Ligou aí? Ligou. Eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alguma abstenção? Eu votei, mas eu queria dar uma sugestão para esse problema. É o quê? Uma sugestão para resolver esse impasse aí. Qual é a sugestão? Deixa que seja uma proposta que vai regir a votação. Eu acho que não é não. Eu acho que é a redação, vamos dizer, a proposta do Conselho Deliberativo, ela está, ou seja, ela tem um objetivo positivo para a associação, mas a forma que ela redigiu coloca a diretora financeira como se fosse a responsabilidade da omissão de um profissional que prestou um serviço tão ruim, às vezes que nós estamos trocando e o próprio Conselho Deliberativo tem ciência de contabilidade não. Agora imagine eu, diretor administrativo,
sou responsável para controlar os servidores. Um servidor 171 mete atestado, falta, enrola todo. Ó, tu tem que porque Não, Ivan, bem isso assim, é entendeu? defesa, Ivan. Você faz a proposta para colocar. Eu pergunto ao plenário se há proposta diferente da apresentada. Há proposta diferente da apresentada, do encaminhamento dado pela mesa? Então tá, vou pegar. Quem quer apresentar proposta diferente? Ivan e Aldinor. 2 minutos para a apresentação das propostas diferentes sobre esse tema aqui. Eu já falei a minha proposta. Olha, está 15-15, está claro que todos nós temos consciência que o diretor administrativo ele tem que ter responsabilidade. Mas ele também, ele vai cobrar. Ó, eu quero que troque o contador, leva um tempo. Ah, não sei o que, eu vou arrumar o contador, eu vou arrumar. Peraí que eu vou arrumar. Me dê só um prazo. Então você tem que fazer o seguinte, a responsabilidade nossa, ninguém vai se omitir dela. Mas você não pode imputar. Então deixa eu falar. Então, a minha proposta é ajustar essa redação. Essa redação não atende nem o Conselho e nem atende a administrativa. Está 15-15, o resultado está claro. Como que vocês vão ajustar? Acha o verbo melhor aí. A proposta acaba. Pessoal, minha proposta é bem simples. Como não foi possível uma decisão da Assembleia em torno desse tema, eu acredito o seguinte, que a gente tem que aprovar aqui que se faça a escrituração, porque ela não foi feita. A responsabilidade de quem não fez, etc., a gente não está discutindo aqui. O que a gente está discutindo, na minha percepção, é de que é preciso fazer a escrituração, e ela não foi feita. O encaminhamento da mesa, inclusive, ao esclarecer o processo de votação, foi nesse sentido. O Conselho identificou que a escrituração não tinha sido feita, encaminhou a recomendação que fosse, e essa recomendação não foi cumprida. A responsabilidade de quem descumpriu essa recomendação, depois a gente verifica se houver. E aí, só um pouquinho, Ivan, só um pouquinho. E aí o seguinte, o que já foi dito aqui é que a responsabilidade foi do contador, é de um prestador de serviço. Aí, nesse sentido, então, me parece que o que a gente tem que fazer de imediato é regularizar a escrituração. É isso que eu proponho, só isso. Bom, pessoal, existe consenso aí com a nova proposta do Aldinor? Que é o seguinte, o problema aqui do destaque do PITA é o termo descumprimento pela diretora financeira. É isso que o PITA quer, eximir a diretora financeira. O encaminhamento que nós demos é o seguinte, é que a diretora financeira cobre e também fiscalize a correta escrituração. Onde está o impasse? É que a diretoria entende que tem que ser retirado o termo descumprimento pela diretoria financeira. Ou seja, quanto ao encaminhamento tem acordo. Vai corrigir. Entendeu? Oi, Abdias. Não, mas o Conselho não está aqui. Agora, se a Assembleia quer dar uma nova recomendação, me parece que não. 15... Não, mas aí é que está, Abdias. Isso é tranquilo, já está pacificado. Isso já está pacificado. O ponto aqui é que o PITA está colocando que não deve constar aqui no destaque o descumprimento pela diretora financeira. O encaminhamento, está claro que a diretoria vai observar, não foi aprovado nenhuma punição nem nada. Pelo menos é o que está aqui, não pelo Conselho. Está só afirmando que houve o descumprimento das decisões e que deverá ser observado. Aí o PITA está entendendo que não houve o descumprimento. Aí 15 pessoas acharam que houve, 15 pessoas acharam que não houve. O impasse não está no encaminhamento, o impasse está, houve ou não houve o encaminhamento, o descumprimento. Bom, pessoal, vou repetir aqui para ver se alguém muda de ideia. Bom, pessoal, aqueles, por gentileza, que mantêm a redação do Conselho Fiscal e Deliberativo, por gentileza, se manifeste. Conta aqui para a gente, Sônia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de amarelo aí, 8. O colega de amarelo já contei contigo. Conta direto isso aí, mulher. Tem que chegar perto. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por que então suprimida aqui a descumprimento pela diretoria? Então, pessoal, a ressalva do conselho foi rejeitada. C. Pagamento em duplicidade do ressarcimento aos diretores plantonistas no clube social, contrariando a norma prevista na Resolução Conjunta 1 de 2018. A diretoria executiva não apresentou à época a fundamentação para tal procedimento, não sendo encontrados documentos que respaldassem o pagamento. Então, aqueles que votarem pela ressalva, votarão para que esses diretores devolvam o valor recebido a mais. Ok? E aqueles que rejeitarem o destaque, votarão para ficar como está. Ok, pessoal? Esclarecidos? Ok. Bom, pessoal, o que acontece? Não, você pede esclarecimento, você não esclarece. Pessoal, foi dito aqui que no plantão do clube, o mesmo diretor ele recebia 2 plantões, R$100 de manhã e R$100 à tarde. A resolução só previa que era R$100 pelo plantão, o dia todo. Sem nenhuma normatividade, que é o que o conselho apontou, não teve na ata, não teve no conselho, não teve em assembleia, passou-se a pagar o plantão duplicado, o duplo. Ok? E aí o seguinte, o conselho inquiriu a diretoria informou que não houve deliberação sobre isso, mas que era uma prática que foi colocada. Esse procedimento, na resolução de 2019, ele foi disciplinado em comum acordo, só que lá para trás ficou o descumprimento. Por quê? Porque a resolução dizia que plantão, R$100. É isso que o conselho apurou. Então, aqueles que votarem favorável à ressalva, estarão votando para que todos aqueles diretores que receberam o plantão duplicado, devolva os valores recebidos a mais. Essa deliberação do conselho é a partir de agora, o plantão volta a ser único. Não, já foi lá atrás. Essa já está vigente desde janeiro. Desde janeiro. Foi no ano de 2018 que é as contas objeto da análise. Foi antes. Porque não houve a disciplina disso aí. Pessoal, eu só quero dar informação. O diretor aqui no clube, todo final de semana tem que ficar um diretor de plantão para atender as demandas dos associados. Obviamente que... Não, ele explanou, eu estou fazendo uma explanação, como envolve a diretoria executiva, né? Então o diretor sai de sua casa, vem aqui para o clube e fica... passa o final de semana aqui no clube, e isso a gente tem cumprido regularmente. E ainda na gestão passada, foi-se iniciado o plantão duplo para poder facilitar a vinda dos diretores para o clube. Então você tinha uma escala de manhã, uma escala de tarde, e o diretor ficava o dia todo, recebia a verba de R$100 de manhã e de tarde, R$200. Esse problema foi superado, tanto é que na resolução conjunta desse ano, o plantão passou a ser único no valor de R$200. Então, o que era pago lá para o diretor de R$200, só que de 100, passou a ser regulamentado esse ano pagando 200. Então, houve, ao meu entender, uma regulamentação tácita do momento que o plantão 1 passou a ser R$200, como eu disse, no meu entender, que eu estou na minha fala. Antes da diretoria do Borato, o plantão sempre foi único e só recebia um valor. Quando entrou a diretoria do Borato, eles, em reunião interna, sem levar para o conselho, acharam que o plantão ia ser duplo, de manhã e de tarde. Quem ficasse de manhã e de tarde ia ganhar o valor dobrado, sem nenhuma regulamentação. E agora... A partir deste ano, foi regulamentado, então, que o valor ia passar de 100 para 200, para tentar melhorar essa situação do que estava, tá? Só um momento, deixa eu prestar um esclarecimento aqui, que eu chamei até o Rony, porque o Rony estava na reunião representando a diretoria. Não houve regulamentação tácita, não. O conselho identificou que o procedimento estava errado, não tinha regulamentação, e o conselho falou o seguinte, olha, o argumento dos R$200 ele é justo, então vamos disciplinar.
Agora, o que não pode é do nada, porque não teve regulamentação, o diretor falar, agora eu vou receber R$200. Então é o seguinte, daqui para frente a gente fala, não, R$200, um plantão. Agora o lá para trás está em desconformidade com a resolução. Ok, então a gente vai abrir os associados por 3 minutos, ok? Tá esquecido, Pita? Foi isso. Não, podemos por 2 minutos então? Ok, 2 minutos. Juno, Aldinon, Sônia, Rony, é importante falar, Saulo, Ivan. Alô, gente, o que está se discutindo aqui não é a questão do valor, não. Eu não acho que o valor é justo ou injusto, não. Nós, do Conselho Deliberativo, sempre questionamos que esse valor realmente era um valor pequeno, sim. A gente fez essa discussão e propôs para a diretoria, na época, que esse valor fosse até alterado. E a diretoria permaneceu inerte. Agora, o que a gente está discutindo é que está lá a lacuna. Não existe regulamentação para o pagamento desse valor. O que a gente vai fazer? Vai rasgar o estatuto de novo? Porque o nosso papel é fazer cumprir o estatuto. Então não precisa de conselho deliberativo. A diretoria amanhã decide que não é mais 200, é 2.000, 3.000 e paga da forma como quiser. Eu acho que o que a gente está discutindo, fique bem claro, é a falta de regulamentação para o pagamento. Eu não sei se está ficando claro para quem está ouvindo aqui, porque quando a gente fala em plantão duplo, fica parecendo que o que a gente estava ganhando, que a gente ganha hoje, né, durante todo o plantão, digamos, é 200. Fica parecendo que a gente está ganhando 400, que não é bem assim, é o valor. Não, deixa eu só explicar. Um dia. Vamos garantir a fala da colega. Um dia de plantão hoje, cada plantonista diretor recebe R$200. O que é que estava acontecendo antes? A gente estava dividindo os turnos, manhã e tarde, e cada um recebendo 100. Mas no final das contas, dá o mesmo valor que hoje nós recebemos. Ou seja, R$200. Entendeu? Não, tudo bem, só porque quem escuta, fica parecendo que a gente está no enriquecimento ilícito. É isso que está parecendo para mim, não, assim, ao meu ver, né? Então, assim, é isso. Eu quero falar que eu estou falando porque eu sou uma das maiores plantonistas daqui. Eu acho que eu fiz o maior número de plantões, né? Então, assim, quando aparece, né, essas explanações assim, eu fico meio que assustada, né, por conta disso. Pessoal, eu me sinto contemplado aqui com a fala do Juno, quando ele diz que realmente é questão de valor. Eu só chamo a atenção da Assembleia para o seguinte: qual é o recado que esta Assembleia dará para os dirigentes daqui para frente? Eles poderão ordenar despesa, fazer interpretação de estatuto, executar a despesa e depois convalidar? Isso é muito sério. Isso é muito sério em relação aos recursos da associação. Então eu chamo a atenção, não é para o fato do valor, não é para a regulamentação que hoje existe, que eu acho justa, correta, mas nós temos que reparar o passado e dar um recado para os dirigentes. Vocês não podem ordenar despesa interpretando ao bel prazer o estatuto. É só esse o recado, é só isso que eu gostaria de chamar a atenção para a Assembleia. Atente-se para o recado que a gente vai dar para os dirigentes daqui para frente. Obrigado. Ok, pessoal. Pergunta à Assembleia se na fala que é a do Ivan, que a gente pode encerrar as inscrições, beleza? Coloca a inscrição do Pita aí. Ivan. Então, ao término da fala do Ivan, a gente vai encerrar as inscrições, tá? Janaína, o Rony. Colegas, O Rony já na tá, verdade é o seguinte, o plantão aqui, ele é um plantão extremamente árduo. As pessoas chegam 8 horas, 8h30 e saem por volta de 1 hora até o outro plantão chegar e sair por volta de 19 horas. Isso quando não sobra para o diretor levar o colega bêbado em Sobradinho, na sua bicicleta, que foi meu caso, levei um colega completamente bêbado, quando não leva um colega para o hospital, que bebeu demais, e quando não leva o colega para resolver outros problemas de trânsito, de família e tal. Bom, o diretor aqui, ele fica mais ou menos como um babado associado, sabe? Ele é um babado associado. E aí, esse tipo de ser babá cansou bastante, e muitos diretores começaram a recusar os plantões. O que aconteceu? Falou, se der para meio plantão, eu vou. O que faltou, e aí a gente tem que ver, a gente poderia ter feito, de repente, naquele dia que resolveu decidir isso, houve uma reunião de diretora, nós decidimos isso, o que faltou, aí falha nossa, temos que admitir, foi colocar na ata, porque houve uma reunião, e o Pita vai lembrar disso, houve uma reunião,
Eu não quero mais plantão o dia inteiro, não quero chegar mais 8 da manhã e sair às 19, chegar às 20 horas na minha casa, não quero mais. Se for para dar meio plantão, eu entrava às 8, saía 1 e o colega pagava de 1 até 7, aí beleza. Aí o pessoal se dispôs, e essa reunião foi discutida. O que faltou, e aí temos que admitir, talvez até foi feita uma regulamentação, uma orientação. Mas, ainda assim, eu acho importante essa discussão aqui. Porque se a gente vai pedir esse ressarcimento, o Conselho Deliberativo entendeu tanto que era tão razoável, essa nossa questão, que estendeu o valor para R$200. O que a gente fazia? Era 100 de manhã, 100 de tarde. A interpretação. Ora, se criou essa regulamentação, retroage para beneficiar, não há nenhum prejuízo fazer, agora você vai voltar e devolver. Eu acho que é uma questão de bom senso. Ainda assim, quero dizer que nesse período que estão cobrando, eu, por estar construindo 1 ano e 4 meses sem dar um plantão aqui. Conclui. O valor era tão significativo que eu não vim 1 ano e 4 meses aqui. Isso aí já foi bastante discutido por nós, tanto é que, desde o ano passado, quando surgiu isso aí, nós irregulamentamos para poder sanar isso aí que estava acontecendo. O fato é que não tinha diretor querendo ficar aqui no clube. Não tinha diretor, porque é extremamente cansativo ficar aqui. Então, foi por isso que deu esse imbróglio todo. E nós sentamos, como manda o artigo 115 lá, e regulamentamos isso, justamente para poder sanar qualquer problema. Uma vez feito isso, nós entendemos que realmente era devido, porque foi consenso disso aí. Então, pessoal, a questão foi, não estava tendo plantonistas aqui no clube no final de semana, porque não compensava, era muito desgastante. E outra, você vem aqui, sai do seu final de semana, fica, eu sei que nós somos voluntários, isso não tira de ninguém, mas que você deixa a sua família no final de semana todo e fica aqui. E o clube sempre tem algum incidente e precisa realmente de um diretor, alguém responsável por ele aqui. Por isso que nós sentamos juntos, os 3 conselhos, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a diretoria, para sanar isso. É isso que eu estou trazendo para vocês, que realmente isso aí foi decidido e o consenso é que realmente era o que satisfazia a todos. Ok, Rony, obrigado. Gente, o que acontecia era que os plantões eram considerados um plantão matutino e um plantão vespertino, pelas razões que o Rony brilhantemente já disse. Né, a gente tem meses que a gente não consegue nem fechar a escala aqui, para vocês terem uma ideia. Porque a gente acaba sendo oneroso para quem vem. R$100 não cobre o custo de alimentação. Por isso foi regulamentado um valor que é igual ao que tinha antigamente. Só que agora a norma prevê que o plantão ele é único. Ele é matutino e vespertino, ele é único. Antigamente era considerado plantão matutino, plantão vespertino. Onde é que está escrito aí que não é assim, Júnior? Não, pessoal, não é debate, não, é fala. O Saulo fala. Pergunta. Bem. Não, estou satisfeito. Conclui, ok. Próximo inscrito. O plantão no clube sempre foi único. O pessoal inventou que ia ser um plantão matutino e vespertino. Eles decidiram entre eles na diretoria. Se eu não me engano, não foi colocado em ata, não foi levado para o Conselho Deliberativo. Então, não tinha documento nenhum. Eles começaram a fazer isso ao bel prazer deles. Concordo plenamente que o plantão é extremamente cansativo. Até acho que a gente tem que rever isso, colocando o pessoal do Conselho Deliberativo também para fazer plantões. Mas, hoje em dia, o plantão agora regulamentou que é R$200, mas não é o único não, Saulo. Pode ser dividido, inclusive, por 2 diretores. A questão é que o passado não foi levado para o Conselho Deliberativo, que até tinha proposta de aumentar esse valor se a diretoria quisesse, e não foi feito. Houve uma lacuna e eles mesmos aumentaram o valor do plantão deles. É isso. Glaucio, próximo inscrito. Pita. Pessoal, eu só quero ressaltar que nenhum diretor vem fazer plantão aqui na Sejus com a vontade de enriquecer licitamente com o dinheiro do associado, que nenhum diretor vem aqui na Sejus querendo tomar dinheiro. Não existe esse espírito dentre os diretores da diretoria executiva da Sejus. O que foi feito na época foi otimizar o serviço para que nós tivéssemos diretores aqui no clube da Sejus, porque se tem uma coisa que acontece
é você chegar no final de semana e ter um diretor para lhe atender, que é uma obrigação. E para facilitar essa obrigação, foi dada essa solução. Então ninguém saiu da sua casa para chegar aqui no Clube da Sejus e se locupetar de R$200 do associado. Não foi isso que aconteceu. Não houve má fé por parte de nenhum diretor em fazer isso. Tá joia? Essa é a minha fala, é nesse sentido. Bom, pessoal, minha fala agora olha, na primeira reunião do Conselho Deliberativo do ano de 2017, logo após a posse, o Conselho entendeu que era injusto o plantonista receber só R$100. Nós propusemos aumentar o valor pelo um plantão, que sempre foi um plantão, a vida toda. Nunca teve esse negócio de 2 plantão. A resolução fala plantão. A diretoria, na pessoa do Pita, foi contrário a gente aumentar o valor do plantão. A gente queria, a gente entendia que era justo. O que se está discutindo aqui não é o valor e não é o trabalho da diretoria no clube. O que está discutindo o seguinte aqui é o seguinte, que a diretoria foi lá, não cumprindo a resolução, e criou o plantão duplo. Ora, o artigo 42 fala assim, o Conselho Deliberativo é órgão de consulta e deliberação. A diretoria poderia ter instado o Conselho. Conselho, é o seguinte, o negócio aqui está injusto, ficamos muito tempo, R$100 é pouco, aumenta aí para R$500. Ok, o Conselho vai regulamentar. O que está colocado aqui é o seguinte, que não houve nenhum tipo de regulamentação para plantão duplo. Ou seja, a portaria de 2018 aprovada por todo mundo dizia R$100 para o plantão. A diretoria foi lá, do nada, e botou 200. Quando a gente olhou, falou, então, calma aí, isso está irregular. Esperamos a Assembleia, que é vocês quem vai decidir. Em 2019, sentamos os 3 órgãos e falamos, olha, quanto que é o preço justo do plantão? Aí o Rony falou, 200. Então é 200 pelo plantão. E aí o Conselho falou, sabe o que? Aí vocês podem dividir para 3, para 4, para 5, desde que seja limitado a 200. 200 é o plantão. Divide se quiser. O que nós estamos questionando aqui para concluir é a falta da ordenação de despesas sem a autorização ou o regulamento. Não tem na ata, não tem na Assembleia, não tem nada. Então, pessoal, agora tem, porque a gente olhou a falta e disciplinou. Então, a diretoria deveria ter consultado o Conselho ou o Conselho Fiscal para mudar o contexto fático. Bom, eu acho que só tem 2 propostas, né, pessoal? Aqueles que mantêm a ressalva e se ao votarem na manutenção votam para que os diretores que receberam duplicado devolvam os valores pela falta de... E aqueles que votaram contrário recepcionam o recebimento como convalida. É o melhor termo. Beleza, pessoal? Então, aqueles que... Vamos passar logo a contagem, pessoal? Não vou fazer contrário, não. Passa logo a contagem. Júnior, pode contar para a gente? Aqueles que aprovam a ressalva do Conselho no sentido da restituição dos valores por falta de regulamentação, por gentileza, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nossa, 14, 15. Oh, Jesus. Nós vamos ter que aprovar aqui uma norma de desempate, já que o caso omisso, a Assembleia é quem tem a condição. E aí vai dar empate na resolução do empate, que vai dar empate. Ok, pessoal, aqueles contrários à ressalva. Vamos começar por 1, 2, 3, Ivan, 4, 5, 6, 7, 8, Rony. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, amém. Ok. Rejeitado o destaque. Bom, pessoal, passando aqui o ponto. Abstenções. Vamos lá, pessoal. Ô, Sônia, eu vou pedir mais uma vez, sob pena de substituição, que você chegue perto da pessoa. Ela não está contando, ela está indo voltando. Os contrários à proposta. Não importa agora. Júnior,
Júnior, vamos lá. Conta. Oi. Conta, Soninha. Não. Vamos repetir a contagem, pessoal. Repetir a contagem. Não declarei. Vamos lá, pessoal. Soninha, reconta, Sônia. Posso contar. Ô, Luciano, se deu 16... Pessoal, só um momento. Não, pessoal, primeiramente, tem mesa na Assembleia, vamos respeitar a mesa. O segundo, se há dúvida se deu 16, não há problema em recontar, vai dar os 16 e elige as dúvidas. 2, 2. Peraí que eu vou pegar em todo mundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui, ó, Júnior. Ok, Verão. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pessoal, abstenções. Pessoal, Luciano e Verado, por favor, estamos em regime de votação ainda. Abstenções. Ok, rejeitada a ressalva. Pagamento de despesa com combustível para abastecimento de veículos particulares de alguns diretores em desenvolvimento. Essa recomendação aqui, pessoal, é a mesma recomendação da Gláucia, portanto, resta prejudicada. Letra E, pagamento de cartão de crédito corporativo cujo lançamento de despesa no livro disciplinado ou discutido pela diretoria executiva e respaldado pelo órgão de fiscalização que faz o acompanhamento da gestão administrativa e financeira da associação, visto que tem impacto na execução de despesa. O encaminhamento do Conselho é para que não haja utilização de cartão corporativo dentro da Sejus. O Peter colocou que já foi extinto. Então a Assembleia não tem... Então a adesão da Assembleia é para que não haja o uso de cartão corporativo, ok? Mas a Assembleia, eu já informei que não há, mas a Assembleia pode colocar que não haja o uso. Então aqueles que aprovam se manifestem. Contrários? Abstenções? Então... Pessoal, vamos lá. Aqueles que aprovam a cessação do uso de cartão corporativo na ACJUS. Sônia, conta pra gente, por favor. Tocando, tá? Vou passar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Ok. Júnior, você conta os contrários, por favor. Aqueles que são contrários ao destaque, portanto, vai permitir o uso. Pessoal, já está em regime de votação, a Assembleia foi esclarecida. Opa. Vamos lá. Dois. 3, 4, 5, liberal, 6, ok, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui atrás. Vamos lá, pessoal. Aqueles que rejeitam o destaque, por gentileza, se manifestem. 2, 3, 4, 5, 6. A Soninha não levantou. Deixa ele estar. Peraí, pessoal. Na boa, vocês estão trabalhando. Na boa. Eu estava aqui. 8. Eu tenho que levantar. 8, 9, 10, 11. Tá bagunçando. O Júnior estava aqui, ó. Do lado do outro. Júnior, você não sei quantos de ainda. 15. Ok. Gente, eu estava bem aqui do lado do negócio. É porque ele não só faz
Ok, pessoal, 15 a 14. Bom, pessoal, então foi rejeitado abstenções. Declaração de voto? Não. Rejeitada, então, o destaque. Bom, pessoal, a letra F está em prejuízo de uma decisão da Assembleia, que foi colocada já aqui, que é a contratação da empresa B2B, então ela está prejudicada. Pagamento de despesa com a empresa Selva Agência 27 Comunicação Visual, que presta serviço de comunicação social para a associação e cujo termo aditivo que alterou o valor do contrato em 22% não foi apreciado pelo Colégio do Conselho Deliberativo em 2017. Bom, pessoal, essa daqui é o seguinte, deixa eu só explicar. Para um contrato ser válido na ACJUS, ela tem que ter aprovação da diretoria e aprovação do Conselho Deliberativo. Após isso, a depender do valor, se for um valor autorizado, ele passa a valer e aí os órgãos assinam. Houve uma empresa que o Conselho identificou que ele não foi apreciado pelo Conselho Deliberativo, somente assinado pelo seu presidente. Como o Conselho Deliberativo só vota em colegiado, o Conselho Deliberativo entendeu que a despesa em relação a esse contrato, ela está fora de acordo do Estatuto e encaminha para a devolução dos valores efetivamente pagos, até a regulamentação do contrato, ok? Esclarecido, pessoal? Esclarecido? Então, vamos lá, pessoal. Aquele... No caso de rejeição, de aprovação, vai ter que devolver o dinheiro. Como é que é? Que mesmo? Pessoal, mas, veja só. O Conselho anterior aprovou um contrato, só o presidente assinou lá. Ok? Isso aí é fato incontroverso porque não teve a ata, ok? E o exercício financeiro está dentro de 2018 porque o Conselho, a diretoria, estava pagando os meses dessa empresa, ela prestando um serviço. A única coisa que foi constatada foi o seguinte, olha, essa empresa não está aprovada pelo Conselho Deliberativo. Só que ela está contratada e prestando serviço. Se vocês aprovarem aqui, obviamente, coloca a diretoria que não observou, que não, porque quem ordena a despesa é a diretoria. A diretoria e o conselho. Isso. O doutor Renato está incluindo o conselho aqui. Pessoal, vamos abrir para voto? É isso, parece. Não, só um momento. O que eu estou explicando aqui é o parecer do Conselho Deliberativo. É óbvio que vai surgir aqui teses diferentes e a Assembleia é soberana para decidir qual é a melhor que se aplica ao caso. Estou só relatando aqui o parecer, não estou nem entrando no mérito. Aí tem o do doutor ali, o do Saulo e o do Paulo Costa. Doutor. O Conselho Deliberativo não aprovou ou o presidente do Conselho aprovou? Não. O Conselho Deliberativo ele não aprovou, mas o presidente do Conselho aprovou. Está assinado o contrato. Você assina o visto, você assina visto de uma ciência só, não tem poder, não precisa nem de assinatura. Nossa. É o visto que é tradicional de ser dado, é para dar conhecimento ao conselho. Até para ser for fiscalizar, não é assim, não é nem ciência. Bom, pessoal. E esse assunto também já foi tratado naquela Assembleia lá. Não, então, na Assembleia de Setembro, nós consultamos a ata, o que foi tratado, pode consultar a ata, foi o encaminhamento à Comissão de Ética sobre isso aí, e não a questão fiscal. O que está lá, inclusive com proposta da vice-presidente que assinou o contrato conjuntamente, foi somente a questão da representação, ok? Viu, Paulo Costa? A gente olhou isso aí, o mérito do gasto financeiro não foi apreciado. O que foi apreciado foi o seguinte, que o Conselho, ao se deparar com isso, ele encaminhou uma representação à Comissão de Ética. Na Assembleia do dia 12 de setembro do ano passado, por uma questão de ordem feita pela então ex-vice-presidente, a Assembleia então retirou essa representação do Conselho. Foi somente isso. Mantém-se a questão financeira. O quê? Existia a possibilidade de fazer uma avaliação, uma aprovação de referendo ou não? Não. O Estatuto fala que as deliberações do Conselho serão feitas por maioria simples. Não tem nenhuma possibilidade de ad referendo depois no questão de contratos. O Conselho anterior
Pode pedir. Não, primeiro o Saulo, você vai pedir esclarecimento, é isso? O quê? O primeiro esclarecimento é se o serviço foi prestado. Foi prestado, como eu já falei. O segundo, algum diretor embolsou esse dinheiro? Não tenho como te falar isso. O que o Conselho deliberou, o que o Conselho... Não, você está pedindo, eu estou informando, beleza? O que o Conselho deliberou foi o seguinte, o contrato foi feito em desconformidade com o Estatuto, ponto. O Conselho Deliberativo verificou que o serviço foi prestado e os valores foram pagos, ponto. Existe aqui um erro que o Conselho entende que foi em desconformidade com o Estatuto e está trazendo para a Assembleia. O último esclarecimento é se houve prejuízo para a associação, porque senão vai dar um enriquecimento ilícito. Bom, aí é uma questão subjetiva, porque o Conselho entendeu que a falta de observância da norma estatutária é prejuízo. Agora cabe à Assembleia dizer se é ou não. É o Paulo Costa primeiro. Houve ordenação de despesa sem autorização do órgão competente. Não, eu não tenho como te falar isso. Eu não tenho. Não. Primeiramente que eu não sou o colegiado. Eu sou um representante do colegiado. O colegiado votou nesse sentido, ok? Luciano. Caso seja rejeitado, são desdobramentos disso. Desdobramento será o seguinte, a apuração da responsabilidade do Conselho Deliberativo e da diretoria. Isso significaria devolver os valores que foram pagos? Aí é questão... Aí é o que Aí é o que a Assembleia tem que deliberar, gente. Isso aí é a Assembleia que tem que deliberar, entendeu? Como já é exercício passado, a Assembleia de Contas é a legitimada para apreciar isso aí. Esse gasto foi do exercício de 2017. Não foi do exercício. O contrato foi assinado em 2017 e gerou as despesas no exercício de 2018. Por isso está aqui. 2017 as contas estão aprovadas. Então já foi aprovado. Não, doutor. Deixa eu te falar. Você não está entendendo. Não. As contas de 2017 foram aprovadas. Então é o seguinte. O que nós estamos julgando aqui é que ele assinou no final de novembro. A despesa foi gerada dezembro, janeiro, fevereiro, que ingressou no outro exercício do ano civil. É isso que eu estou falando. O Conselho ele não está apurando conta de 2017, ele está verificando conta de 2018. 2018 a gente pegou lá o contrato da Selva e verificou, olha, esse contrato aqui não tem a deliberação do Conselho Deliberativo. Portanto, à luz do Estatuto, ele está irregular. Ponto. Então é o seguinte, cabe à Assembleia, em sua soberania, decidir, primeiro, se mantém a ressalva. Se ela mantiver, aí discute o desdobramento, que pode entrar na esfera que você quer entrar, que o serviço foi prestado, não houve ganho, você está entendendo? Mas vamos definir o primeiro ponto, ok? Paulo Costa, você quer fazer uso da palavra? Não? Você quer então para debater o assunto? Ok, vamos abrir as inscrições. Então, Saulo, por favor, 2 minutos. Vamos parar de ficar discutindo sexo dos anjos aqui, pelo amor de Deus. O contrato foi feito, não teve prejuízo financeiro. A gente está fazendo aqui uma caça às bruxas que não tem sentido. A gente prova aqui, entra contra essa pessoa, ela vai provar em juízo que não teve prejuízo e a gente vai ter que pagar um dano moral para esse pessoal. Nós estamos aprovando um prejuízo para a associação aqui. Para com isso. É um dano sanável, um erro sanável que já foi corrigido. Que é isso? Vamos ter mais responsabilidade. A gente vai aprovar coisas aqui que vai gerar dano para a associação. Ok, Saulo, Pita. Eu só quero ressaltar que numa eventual aí busca de devolução, se assim for aprovado por Assembleia, obviamente nós vamos ter então que observar todos os contratos que foram fechados nos últimos 5 anos, tempos até que não existe ata de conselho, não existia, era aprovadas as coisas por e-mail, em desrespeito total também ao Estatuto. Então, só para a gente refletir sobre as consequências das decisões que vão ser adotadas aqui hoje. Pessoal, mais alguém quer se inscrever? Posso encerrar as inscrições? Então tem eu inscrito e o Juno. Podemos encerrar na minha fala as inscrições? Ok, então tudo bem. Vamos lá, pessoal. Pessoal, eu não era do Conselho, a responsabilidade deste Conselho Deliberativo é no exercício que a gente tem mandato, ok? Se ocorreu lá atrás, o problema é do Conselho e da diretoria de lá de trás. Nós somos responsáveis pelo Conselho de 2017, 2018, que é o exercício que se confunde. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, não estamos entrando se foi com má fé, se houve ou não houve desvio, se o serviço foi ou não foi prestado. O que o Conselho está apontando existe um contrato
que estava vigente na entidade, sem o cumprimento do rito estatutário, qual seja, a deliberação do colegiado. Apenas isso o Conselho apontou. Qual é a consequência disso? É óbvio que a consequência disso seria a devolução dos valores pagos em desconformidade com aquilo que o Estatuto coloca. Mas se a Assembleia der modulação diferente, vocês são soberanos, nós somos soberanos. Então, mais uma vez, deixar claro, não se está discutindo aqui boa-fé, má-fé, não se está discutindo aqui quem levou, quem não levou, se houve ou se não houve. Está discutindo aqui procedimento estatutário, que é a função do Conselho Deliberativo, gente. A gente tem que fiscalizar as coisas da nossa entidade para ver se elas estão, porque é o seguinte, para quem então o Estatuto? Para que o Estatuto preconiza que tem que passar pela diretoria, tem que passar pelo Deliberativo? Para quê? Se a diretoria pode colocar. Então, é isso. Não ataquem o Conselho Deliberativo por ele fazer o papel estatutário dele. Nós estamos aqui velando pelo patrimônio de vocês. Porque uma ordenação de despesa errada é uma ordenação de despesa contrária ao Estatuto, contra a leges. Eu tenho assistido aqui, mais uma vez, o Estatuto ser rasgado. E a pergunta única é essa: para que Estatuto? Aqui se altera valor sem amparo legal, se paga diretor no exercício do seu cargo, se sente no direito de pedir remuneração da forma como bem entender. Eu estou assistindo aqui, ver empresas, né, serem contratadas sem contrato. Eu estou assistindo aqui as pessoas, por vaidade, achar que não tem que respeitar um estatuto. Pessoal, vamos garantir a fala do colega? Garantir a fala do colega, pessoal. Vamos lá, tá? O tempo já está avançado. Beraldo, eu sempre respeitei muito essa entidade, eu queria deixar claro isso. E o estatuto dela, para mim, é o seu livro de cabeceira. É o livro de cabeceira de todos os servidores. Deveria ser. Tá? Você, quando se candidatar para um cargo desse, leia pelo menos o estatuto para você saber o que está lá escrito. Você tem a obrigação de saber o que está lá escrito. Você não pode pegar o dinheiro dos associados e fazer o que você bem entende, não. O dinheiro não é seu, ele não lhe pertence. Esse dinheiro é nosso. Isso aqui foi construído com muito sacrifício. Isso aqui foi construído com o dinheiro dos servidores. Eu acho um absurdo essa falta de respeito. Então, o que a gente está discutindo, mais uma vez aqui, nesse momento, é um contrato que não respeitou o estatuto, não passou pela sua instância, que é o Conselho Deliberativo. Se não precisa de Conselho Deliberativo, senhores, da diretoria executiva, chama para uma assembleia e muda esse estatuto. Coloque apenas uma diretoria executiva e um Conselho Fiscal. Ok, Juno, muito obrigado. Última, o Pita está dizendo que é uma proposta boa aqui. Quem é o próximo inscrito? Aldiron, último inscrito. Pessoal, o que gera prejuízo para a associação é descumprir estatuto. É descumprir. Prejuízo, ele não é só econômico, não. É moral também. Tá certo? A gente pode decidir aqui, a Assembleia não precisa fundamentar suas decisões, não. Mas ela tem que ter a altivez de dizer assim, o estatuto da entidade ele tem que ser cumprido. Seja por que gestão que for, ele tem que ser cumprido. Como o Júnior falou, se não precisar de cumprimento, a gente acaba com o estatuto. E aí vence a lei do mais forte. Aquele que tiver capacidade de arregimentar mais pessoas para trazer para a Assembleia, decidir do jeito que quiser. Chama a atenção apenas para o caráter pedagógico que esta Assembleia está encaminhando para os futuros dirigentes. Bom, pessoal, então encerradas as falas, eu acho que o encaminhamento vai ser bem simples, né? Aqueles que mantêm o destaque, né, votam pela questão da responsabilização dos dois órgãos anteriores que ordenou a despesa. Aqueles que retiram o destaque, aí convalida aí o contrato e os atos praticados, ok? Do ponto de vista da responsabilidade financeira, porque a Assembleia, do dia 12 de setembro de 2018, já avaliou o ponto de vista da responsabilidade, lá de ter feito ou não, se isso configura
quebra ou não do estatuto, a Assembleia sobrestou aquilo ali, a denúncia. Já foi, está na ata lá, inclusive é o item 9 da ata, beleza, pessoal? Então, todos esclarecidos? Todos esclarecidos? Então, em regime de votação, aqueles que mantêm o destaque do Conselho Deliberativo, por gentileza, se manifestem. Júnior, você... Aldinor, faz a contagem para nós. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Luiz, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Rony, pode fazer os contrários? Rony, então, aqueles que rejeitam o destaque, convalidando o ato, naturalmente, por gentileza, Rony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, pessoal. Abstenções? Abstenções? Não? Então está rejeitado o destaque. É o último item do relatório aqui do parecer deliberativo. Então passamos ao próximo item da pauta. Pessoal, o próximo item da pauta... sim, agora, pessoal, esses foram os destaques. Então a gente vai agora aprovar ou reprovar as contas como um todo, beleza? Isso só foi os destaques. Então, tanto o Conselho Fiscal como o Deliberativo aprovaram as contas. A gente votou os destaques, vota agora o miolo, né? Então, pessoal, aqueles que aprovam as contas, por gentileza, se manifestem. Contrários? Abstenções? Ok, aprovadas as contas. Bom, pessoal. Bom, pessoal, o último item é o seguinte, pessoal. A Assembleia de 10 de dezembro de 2018 incumbiu a diretoria executiva de providenciar um estudo na redução da mensalidade dos associados aposentados. Porque naquela Assembleia eles entendiam que os aposentados, eles perdem auxílio alimentação, perdem função e teriam prejuízo. O que acontece? Não chegou este estudo ao Conselho Deliberativo. Todavia, na última reunião do Conselho Deliberativo, o Rony, em manifestação de boa vontade para com o Conselho, se propôs a fazer ali um estudo rapidamente para apresentar alguma sugestão aqui. O que ocorre, pessoal? Aí eu vou passar para o Rony, para ele explanar em 3 minutos qual foi a sugestão, se a diretoria tem alguma sugestão nesse sentido. Ok, Rony? Na última reunião do Conselho Deliberativo, nós pedimos ao próprio tribunal dados em relação à arrecadação dos nossos associados, né? E os dados foram apresentados da seguinte forma: entre servidores ativos, inativos e pensionistas. O intuito foi o seguinte: em 10 de dezembro de 2018, a Assembleia propôs que nós fizéssemos um estudo em que fosse feita a sugestão ou o encaminhamento para que esse estudo